1 Coríntios, capítulo 1, nós estamos caminhando nesta carta que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas o autor é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós vimos um pouco já da história da cidade de Corinto, que era uma cidade muito parecida com a nossa, né? No sentido de ser uma cidade grande e com muita promiscuidade, com falsas religiões, e Paulo foi chamado pelo Senhor para levar a palavra ali, pregou o evangelho, ficou por 3 anos naquela cidade, e então prega o evangelho e ali a igreja é estabelecida. Quando a gente fala de igreja estabelecida, não é que eles montaram, tinham um CNPJ, um lugar, não. A igreja começou, pessoas creram, se reuniam em casas, presbíteros foram eleitos e Paulo vai embora. 3 anos depois ele vai escrever a carta que nós estamos lendo para corrigir, impressionante, aliás, 5 anos depois, ele vai escrever a carta para corrigir a igreja que, pasmem, 5 anos depois já está cheia de erros, né? Isso é a nossa capacidade, essa é a nossa capacidade de ser em Cristo. E então ele vai trazer vários pontos para serem corrigidos. A gente viu um deles, por exemplo, é que havia divisão. A ideia absurda de uma mente humana, nós estamos vendo isso desde 2 estudos, como a mente humana, os valores do mundo são totalmente opostos à palavra de Deus. E um deles é valorizar pessoas. Aquele homem, eu gosto mais dele, daquele, então eu prefiro o apóstolo Paulo, outro eu prefiro Cefas, outro eu prefiro Apolo. Então havia essa divisão, Paulo já os corrige. Paulo fala que a santificação é fruto da comunhão com Cristo, nós somos chamados, como ele diz, à comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então ele vai trabalhar algumas dessas questões. Ele vai enfatizar, por exemplo, que a palavra da cruz, o evangelho, é loucura para todos aqueles que se perdem, mas para todos aqueles que creem é o poder de Deus. Então, nós paramos aí e vimos então que Deus, no último estudo, ele tem um alvo com a sabedoria humana, que é destruí-la. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, ele disse assim, nós vimos isso na semana passada: pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Quem está dizendo isso? Deus. Deus está dizendo que toda sabedoria e capacidade, inteligência humana, fora dele, ele destruiria. Porque essa capacidade natural, nós vamos ver isso, Paulo vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito, por mais intelectual que ele seja. Deus vai destruir isso, todo esse conhecimento humano. Nós estamos, por exemplo, hoje nós nos reunimos e estamos pensando na possibilidade de a comunidade cristã de Londrina montar uma escola infantil. E eu tenho lido e pesquisado a esse respeito, eu tenho ouvido um pouco sobre a educação e de como nós chegamos onde nós chegamos na educação do nosso país. Eu fico impressionado como as pessoas, e muitos deles, idolatram o conhecimento humano, mesmo que esse conhecimento humano seja totalmente desprovido da palavra de Deus. Os ídolos do conhecimento humano, eles se opõem e eles são contrários à palavra de Deus. É impressionante que alguns cristãos, inclusive, batem continência para algumas desses grandes mentes, desses grandes pensadores, esses venerados pensadores, mesmo sabendo que eles não têm nada a ver com a palavra de Deus e nada a ver com o evangelho. As bases da educação do nosso país hoje são, saiba com todas as letras, anticristãs. E a cada dia que passa, isso fica mais evidente, está mais escancarado para todo mundo ver. Ainda há um camuflar disso, mas a cada dia que passa, isso fica muito mais claro.
E esses, então, no alto da sua sapiência, né, da sua sabedoria, do seu conhecimento, são venerados, mas esses homens tão sábios, como nós vimos, rejeitam o óbvio, a existência do Deus que os criou. Nós vimos que não existem ateus, existem pessoas que mentem para elas mesmas. O dia que você conversar com um ateu, você fala, você está mentindo para você. Você sabe que Deus existe. É quem falou? Deus. Deus falou em sua palavra de várias formas. Nós vimos então que essa inteligência humana para Deus é loucura. E convenhamos, para quem interessa. Nós precisamos com quem realmente importa. É o que Deus pensa e não o que o homem pensa. Certo? Porque a sabedoria, a sapiência, a inteligência, o conhecimento desses homens, hoje que estão vivos, daqui 100 anos acabou. Fora aqueles que já foram. Com toda a sua intelectualidade, com todo o seu brilhantismo intelectual, sem Cristo ele não vale nada. Deus está dizendo em sua palavra, e é por isso então que ele vai destruir isso. O irmão Matthew Henry, eu estava lendo o comentário dele, e ele é brilhante em definir isso. Olha o que ele disse. Toda a erudição valiosa desse mundo é confundida, frustrada e obscurecida pela revelação cristã e pelos gloriosos triunfos da cruz. Os políticos e filósofos pagãos, os rabinos e doutores judeus, os curiosos pesquisadores dos segredos da natureza, todos são colocados em um estado de confusão. Esse plano, o da salvação pela cruz, mostra-se fora do alcance do mais profundo dos estadistas e filósofos e dos maiores pretendentes à erudição. Quando Deus quis salvar o mundo, ele escolheu um caminho por si mesmo. E com boa razão, porque o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Toda a arrogante ciência do mundo pagão não pode, efetivamente, conduzir o mundo para Deus. Apesar de toda a sua inteligência, a ignorância ainda prevalece, a iniquidade ainda predomina. Essa é uma descrição sensacional do conhecimento humano sem Deus. E que é valorizado na academia. Os grandes pensadores, o que eles pensam sobre Deus? Eles o negam. Eles são grandes desde quando? Eles são grandes a partir de quem? Eles são grandes a partir de nós, que somos nada. Mas diante de Deus, Deus destrói. Calvino era franco, ele era assim, tem uma franqueza peculiar. Ele diz assim: qualquer conhecimento e entendimento que uma pessoa porventura possua não tem o menor valor para Deus, se não repousar na verdadeira sabedoria. O conhecimento de todas as ciências não passa de fumaça à parte da ciência celestial de Cristo. Maravilhoso. E a gente vai ver um pouco como Paulo vai dizer isso no texto. O fato é que Deus destrói tudo que é, todo conhecimento naturalmente humano. Nós somos beneficiados, é claro que sim, nós falamos isso, nós não somos contra a ciência, a verdadeira, não a suposta, a pseudociência. Por exemplo, hoje todo mundo diz, eu gosto de falar, eu faço com todas as letras, gosto de falar, vou falar sempre. A evolução é a ciência, é uma maior mentira, uma das maiores mentiras da história. Mas todo mundo fala que a ciência. É uma mentira, uma balela, é ridícula a teoria. Mas ela é defendida como pelos grandes pensadores. Quais pensadores? Esses que negam a Deus. Agora, nós não somos contra a ciência, nós usufruímos dela. Eu estou usufruindo aqui da tecnologia. Então não somos contra. Mas ela por si só não pode fazer nada em relação ao homem para com Deus. Deus precisa destruir esse conhecimento, por quê? Para nos colocar no nosso lugar. Para mostrar para aquele homem que acha que é alguma coisa. Paulo escreve isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Gálatas, capítulo 6, nós já vamos voltar para Corinto, não para Corinto, a gente não vai para lá hoje, mas para a carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: porque se alguém, e é maravilhoso isso, se alguém julga ser
alguma coisa, sabe o que eu e vocês somos? Nada. Não sendo nada, a si mesmo se engana. Então toda pretensão de sabedoria, de conhecimento, diante de Deus é nada. Se alguém se acha, não sendo nada, se engana. Essa é a sabedoria humana à parte de Cristo. E é diante disso que a gente vai continuar refletindo. Agora sim, voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos andar pela graça de Deus, dos versículos 26 até o versículo 31. E nós vamos ver que não é só a inteligência humana que precisa ser humilhada. É tudo que o homem produz à parte de Cristo, precisa ser destruído. Depois de falar então da sabedoria humana sem Cristo, que ela é nada, Paulo agora vai continuar falando de uma escolha soberana de Deus, e aí então entra o tema da nossa mensagem, né? É quem Deus escolheu. Por que Deus escolheu quem Ele escolheu? E Paulo vai tratar aqui de maneira absolutamente clara. Quando você vai montar uma seleção, você escolhe quem? Os melhores. Qualquer um sabe disso. Você vai montar uma equipe de trabalho, os melhores. O time de futebol, os melhores. A seleção é os melhores. Deus não faz assim. Deus não escolhe os melhores, porque da perspectiva dele não há melhores. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31, Paulo diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele, Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É maravilhoso isso aqui. É um texto destruidor. Maravilhosamente destruidor. Verso 26. Irmãos, lembra, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, irmãos cristãos, para a igreja de Corinto, para nós também, tá? 2000 anos depois. Irmãos, reparai, prestem bem atenção na vossa vocação, no chamado, quando vocês foram chamados por Deus. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo olha para a igreja em Corinto e diz: irmãos, entre vocês aí tem muitos filósofos, tem muito PhD, alto nível acadêmico, tem muita gente assim? Não. É o sábio na carne. Tem muita gente aí, algum político, alguém de projeção, uma pessoa famosa. Os poderosos? Também não. Tem alguém aí da família fulano de tal? Eu sou da família fulano de tal, como se fizesse a menor diferença, né? Eu sou da família fulano. Tem alguém de nobre nascimento? Tem muita gente. A igreja está cheia de gente assim. Qual a resposta óbvia? Não. Não. Tem um aqui e outro ali. Deus, por exemplo, chamou Pedro, a gente vai ver quem era Pedro, de acordo com os sábios na carne, e Paulo.
Paulo era um gênio. Ele tinha um alto nível acadêmico. Pedro era nada. Agora, tem muito mais Pedro do que Paulo. É isso que ele está falando aqui. Agora, é importante que, mesmo aquele, aí, a exceção, quando um PhD, um pensador, um professor, um doutor, ou quem tem muito dinheiro, ou de uma família tal, quando ele vai para Cristo, ele precisa saber que isso aí não vale absolutamente nada. Que isso aí, ainda que ele tenha pela graça de Deus, ele precisa saber que isso não é nada, que ele não é melhor do que aquele que não tem nada. Ele precisa saber. E sabe, e uma das evidências de que ele realmente conhece a Cristo é que ele vai reconhecer que mesmo ele sendo da família fulano, você sabe com quem você está falando? Não, eu sei, pó em pé, para não falar outra coisa. Você não é nada. E se você querer em Cristo, quanto mais você conhecer a Cristo, mais você saber que você vai saber que você não é nada, mesmo que tenha todas essas vantagens. Então é importante, não são todos, não é a maioria, mas há porque Deus escolhe soberanamente. Paulo considerou o que da sua sabedoria sem Cristo? Eu achei essa definição muito legal. Sabe o que Paulo considerou o saber dele fora de Cristo? Excremento animal. A versão fala perda, né? Mas outra é esterco. Esterco é excremento animal. Tudo que Paulo tinha fora de Cristo, eu considero isso como excremento animal. Mas ele tinha, não tinha? Ele era um homem de conhecimento, de sabedoria, estudioso. Quando ele conheceu a Cristo, isso não vale nada. É isso que Deus quer fazer com esses que têm alguma coisa. Ele vai fazer com todos. Mas é que quando aquele não tem nada, ele não tem que se apegar. Quando alguém tem alguma coisa, ele precisa quebrar mais, achando que aquele que ele tem não vale nada para Deus. Ele precisa entender isso. Não é só em Corinto, né? Olha para nós aqui. Aqui tem alguém de nobre nascimento, não que eu conheça? Né? Acho que não. Né? Eu sou da família fulano de tal. Tem alguém aqui? Acho que não tem. Perdemos, hein? Perdemos. Algum doutor, a gente tem. Doutor, tanto doutor médico como doutor, doutor, tal, mestre. Existe até uns que são mestres em divindade. Que ridículo esse título, né? Mas tem. Né? Então tem aqueles. Então, a gente tem. E tem alguma coisa errada? Não. Se ele creu em Cristo, não tem nada errado. Ele precisa saber que ele não é nada fora de Cristo por causa da sua titulação, do seu poder. Tem gente que tem dinheiro? Tem, alguns têm mais, outros menos. Mas isso, diante de Deus, não vale absolutamente nada. A pergunta é, por que são poucos? Porque Paulo diz, está claro aqui, não está, irmãos? Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, muitos poderosos, muitos de nobre nascimento. Não tem. A igreja não é composta de pessoas assim. Por quê? Por que há tão poucos? Quando há, versos 27, verso 29. Pelo contrário, Deus escolheu, aí você vai ver que a palavra está aí, escolheu, está 3 vezes em 2 versículos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, por que fez isso? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, por que Deus fez isso? Para que ninguém se ache diante dele. Paulo está dizendo, pelo contrário, e ele vai dar a razão. Deus escolheu, nós não escolheríamos. Irmãos, nós sabemos que não. Nós gostamos de seleção para tudo. Seleção tem os melhores. A seleção de Deus é com os piores.
Nós vimos Pedro, nós estudamos João por um tempo, vimos Pedro. Top. Quem era Pedro? Nós vamos ver um pouquinho mais dele. Deus escolheu ele para ser, Paulo chama de coluna da igreja. Quem era Pedro? Quem era João? Deus montou um timaço de ninguéms. Hoje eu e vocês estamos aqui, se cremos no Evangelho, 2000 anos depois, por causa de um timaço de ninguém. Por quê? Porque o poder não era deles, é do Deus que os capacitava. É do Cristo que eles criam. É isso que ele está falando, para ninguém se achar diante de mim. Deus escolheu gente que não é nada. Sim, tem um sábio, um aqui, um poderoso, um nobre, mas é raríssimo. É raríssimo. E quando eles são chamados, eles precisam ter consciência de que aquilo precisa ser destruído. Por que Deus escolheu? Deus escolheu, ele elegeu os inelegíveis, quem ninguém escolheria. Irmãos, o texto é claro, ele está dizendo que Deus, em sua soberania, escolheu. E o que ele diz? Ele escolheu fracos, humildes, desprezados, e essa expressão é maravilhosa, os que não são. Não, você aqui, não sou nada. Quem é você? Nada. Diante de Deus, eu não sou nada. Diante dos homens, eu posso até ser alguma coisa. Ainda mais um pastor, né? O pastor ele pode estar um degrau acima, aqui eu já posso ser alguma coisa. Mas diante de Deus, eu sou nada. Quem é você? Eu sou nada. E os que são? Os que são, eles não são nada. O problema é que eles acham que são. Ele escolheu para reduzir a nada os que são. E nós vamos ver o que Jesus diz dos que são. Dos que são, entre aspas. O mais incrível é que todo mundo é nada. Nós vimos há 2 estudos. O que nós somos? Pó, Salmo 90, verso 3. Vento, Salmo 144, 4. Barro, Romanos 9, 20. Vapor, 7, 14. Nada, Gálatas 6, 3. Isso é o que eu e vocês somos. Tudo isso aqui. Pó, vento, barro, vapor, nada. Isso é o que nós somos. É para que Deus faz essa escolha, todo mundo é assim, mas tem aqueles que acham que são qualquer coisa. Agora, olha o que Jesus disse para aqueles que se achavam, e os religiosos da sua época. Marcos, capítulo 2, Jesus está falando isso para os fariseus, porque Jesus está sentado com gente que não é nada. Aqueles homens falam, olha com quem seu mestre senta. E aí olha o que Jesus, na NVT, vai falar, que é maravilhoso em qualquer versão, mas olha como ele fala aqui na NVT. Diz assim, quando alguns fariseus, mestres da lei, lembra? Mestre, eles eram o top da religiosidade na época. Viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, como se eles não fossem. Perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele, o mestre de vocês, come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouve os sábios. Ao ouvir isso, Jesus chegou e falou para eles assim, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. O que Jesus está dizendo? Vocês são nada, mas acham que são alguma coisa. Então, para vocês, eu não vim. Eu não vim para vocês. Vocês são nada, mas se acham. Então, Deus encarnado que criou vocês, não sirvo para vocês. Os sãos não precisam, eu vim salvar doente. Então, o que é muito importante é eu reconhecer
que eu sou nada, que eu sou doente, que eu sou pecador. Esse é um caminho maravilhoso para Deus agir. Eu fiz isso, eu não mato, eu não roubo, eu tenho a minha religião, eu faço aquilo. Tá, se você não se reconhecer quem você é, um pecador e nada diante de Deus, Deus resiste a quem? Aquele que se acha. Vamos trazer, isso é na freestyle, aquele que se acha. Às vezes eu ouço, e é isso me dá nos nervos, né? Às vezes eu ouço um líder evangélico que se acha. Eu não coloco um pé atrás, eu coloco os dois atrás. Quando o cara começa a falar dele, do que ele fez e daquilo que ele alcançou. Outro dia, um desses líderes, há pouco tempo atrás, ele mostrou um anel de ouro que ele tinha, que ele pagou $4.000. E ele falou do BMW dele que estava no estacionamento. E falando isso, um monte de gente falando aleluias, coisa inacreditável. E se arroga do que ele fez. Tem vídeo sobre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que eu. Por que a gente não deve aceitar? Porque esse não é o padrão de Cristo. Nós temos um Senhor que, sendo Deus, se fez homem, sem nada, para morrer a pior das mortes. Esse é o padrão de alguém que creu em Cristo. Esse é o padrão daqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Os apóstolos, top, né? Pensar em o apóstolo. Hoje tem gente querendo ser apóstolo. Não são, mas tem um monte. Ele quer ser apóstolo, ele quer ser louvado, ele quer estar à frente, ele quer ser reverenciado como apóstolo, bater continência para o seu apóstolo. Mas olha o que os apóstolos de verdade eram. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, um pouco à frente aí, o padrão dos apóstolos de Deus, os verdadeiros. Olha o que Deus fez com seus apóstolos. Paulo diz assim: porque me parece que Deus nos colocou a nós quem, Paulo? Os apóstolos, aqueles que deveriam ter tapete vermelho, recebê-los como grandes autoridades, serem servidos, serem idolatrados, tem os primeiros lugares nas cadeiras. Eu quando recebi, tinha que receber indo em casa, né, de servir muito bem. Eu sei que eu tenho alguma pessoa que vem de religião, acontece isso com alguns desses, mas aqui não acontece. Né? E aí os apóstolos, então, não. Deus colocou os apóstolos em último lugar. Deus colocou os apóstolos. Os maiores líderes da história da igreja, Deus colocou em último lugar. Como condenados à morte, e foi isso que aconteceu com eles. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, não é um espetáculo de louvor, é um espetáculo de humilhação. Olha o que Paulo sofreu como apóstolo. Tanto diante de anjos como de homens. O que significa diante de anjos? A gente não entende. Mas o que dá para compreender é assim, mesmo diante de anjos, que ocupam uma posição diante de Deus, eles foram colocados em humilhação para mostrar qual é o padrão de Deus. Quando você vê alguém em nome de Jesus, qualquer um apóstolo, bispo, ancião, pastor, mesmo aqui entre nós, isso aqui é para nós, ainda mais quando sobe aqui, e começar a querer se arrogar, a minha esposa gosta dessa expressão, se arrogar com alguma coisa, colocando acima dos outros. Você pode dizer com todo amor, baixa a bola. Você não é nada. Você está achando que é o quê? Nós temos um Senhor que se humilhou, um Deus que se humilhou. Então, diante disso, ninguém é nada. Isso ofende, mas é para ofender mesmo. Essa citação do John MacArthur eu achei maravilhosa, que ele estava dando uma entrevista e o entrevistador falou assim, desse jeito você ofende as pessoas. Ele falou assim, mas Deus me chamou para ofender as pessoas. Para que quando elas ofendidas, elas reconheçam que elas são aquilo que elas são mesmo, nada. E aí eles vão para aquele
que é tudo. Em Atos capítulo 4, algo sensacional acontece. Pedro e João haviam curado um paralítico de nascença. E é igualzinho os curadores de hoje. Quando alguém cura, ele quer toda a glória para ele. Quando não cura, é falta de fé do que não foi curado. Esses são os falsos profetas, os picaretas que tem de monte hoje. Mas Pedro e João fizeram realmente um milagre. Eles curaram um homem que nasceu paralítico. A multidão fica alvoroçada. A multidão fica alvoroçada com um falso milagre. Imagina com um verdadeiro. Pedro aproveita então para dizer que o quê? Sou eu mesmo. Não foi eu. Não somos nada. Nós não fizemos. Quem fez foi Cristo. E aí então ele aproveita para pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Ele atrai com um milagre para pregar o evangelho. Muita gente viu o milagre. Muita gente creu? Não. O milagre aponta para Cristo. Mas a pessoa precisa ouvir do evangelho que ele fez para crer no que Cristo fez para então ser salvo. O povo fica maravilhado. E lá, nesse momento, está a nata dos judeus, o sinédrio. Ali está todo mundo, os poderosos, os líderes religiosos e os que têm poder jurídico. É a nata, o sinédrio está lá. Sábios, poderosos e nobres, lembra? Cristo vem para anular isso. Lá está o topo dos judeus. E eles querem saber com que poder que esses homens fizeram aquilo. Pedro então vai responder aos líderes ao povo, e aí eles aproveitam e pregam o evangelho também, para aqueles falsos. E então, aqueles sábios e poderosos desse mundo, de nobre nascimento, desse mundo, reconhecem. Atos capítulo 4, verso 13. E é maravilhoso. Eles dizem assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram alguma coisa aconteceu com aquele homem. Eles haviam estado com Cristo. Ele olhou para Pedro e já falou: esses caras não são nada. Nós somos muito mais do que eles. Inculto, iletrado. Não são nada. E eles, como é que esses caras, não só pelo que eles fizeram, mas pelo que eles estavam dizendo no poder do Espírito, coisa que eles não tinham. O irmão John Gill, ele comentando, ele diz assim: João e Pedro não foram criados aos pés de nenhum dos doutores da lei, em nenhuma das escolas e universidades dos judeus, como Paulo foi, por exemplo. Eles não foram treinados e familiarizados com as distensões agradáveis que todo líder tem que ter. Tem que sentar, tem distinção, porque ele é fulano de tal. Não, eles não tinham isso. Argumentos sutis e decisões dos doutores eruditos na interpretação da lei de Moisés, que todo aquele povo ali que estava julgando era. Nas tradições dos anciãos, eles eram ignorantes, homens, e aí está em grego, idiotai. Você sabe, você aprendeu uma palavra em grego agora. Idiotai. Você sabe a tradução, né? Não precisa ser nenhum mestre. Eles eram uns idiotas, homens privados de conhecimento. Pedro e João eram, da perspectiva do mundo, o quê? Analfabetos e idiotas. Pois é, Deus escolheu eles. Deus escolheu eles. E aqueles estudiosos que só conheciam a letra e não o Cristo, estavam de boca aberta em ver aqueles homens fazendo o que eles faziam e pregando como eles pregavam. E o conhecimento da Escritura que eles tinham. Isso é maravilhoso. Os analfabetos têm uma sabedoria que nenhum intelectual sem Cristo tem. Mas nós valorizamos os intelectuais. Os eleitos têm Cristo.
O intelectual, ele tem um conhecimento, inteligência, ele estudou, é isso, aquilo, o outro, ele tem informação, ele vai falar com aquela eloquência. Eu tenho homens que são muito inteligentes. Hoje mesmo estava falando de um homem que é um político, que é um dos caras, é um crânio, é um ímpio, rejeita Cristo. Mas a gente tem que reconhecer um homem inteligente. Só que o que vale a inteligência dele? Os eleitos têm Cristo. E aí, então, de volta lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 a 31, Paulo vai dizer o que se eu e você cremos que não somos nada, temos em comparação aos sábios, nobres, poderosos desse mundo. Vós quem? Vocês que creram, sois dele. Dele quem? Deus. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vós quem? Vós, não todo mundo. Você creu em Cristo? Não é que você está aqui, não estou falando para vós, você precisa saber. Você creu em Cristo? Você se reconhece nada, como a palavra diz que você e eu somos? Você se arrepende dos seus pecados? Você entende que tudo que você fez não vale absolutamente nada para Deus? Mesmo que você nasceu na religião tal, mesmo que você nasceu aqui na comunidade cristã de Londrina, se você não crer em Cristo, você vai, sendo membro da comunidade cristã de Londrina, para o inferno. Se você não se reconhecer um pecador como você é em atos, em pensamentos, no que você fala, no que você pensa, no que você ouve, você está impregnado de pecados e Deus rejeita e abomina o pecado. Se você não reconhecer que, mas eu não sou tão ruim assim, e tão ruim diante dos homens, mas diante de Deus você é muito ruim. É um pecador. Se você não reconhecer isso, Jesus não veio para você. Nós lemos agora, eu não vim para os bons. Não tem bons, mas tem aqueles que acham, mas eu não vim para você. Agora, se você reconhecer que você é um lixo, que você é um pecador, que nasceu em pecado e cometeu inúmeros pecados, está separado de Deus, porque Deus é santo, e nós não sabemos o que é ser santo, se você reconhecer isso, e crer no que Cristo fez na cruz, morrendo por você, aí então, você está desse vós. Você crê. Você se arrepende dos seus pecados, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Não é ser evangélico. Ser evangélico não significa nada hoje. Você creu em Cristo e o recebeu, se arrependeu dos seus pecados. Se arrepende dos seus pecados, tem o desejo de viver para a glória dEle, por amor a Ele. Você creu que naquela cruz, quando Ele morreu por você, que o sangue que Ele derramou foi por você. Não pelo todo mundo, não por você. E quando Ele ressuscitou, Ele te deu uma nova vida, você creu, você recebeu isso pela fé. Amém? Se você crê, Paulo está falando para mim, eu creio. Para mim e para você, nós somos dele. Vocês são de Deus. Os eleitos, os convertidos, os nascidos de novo, os regenerados, os que creram no Evangelho são dele. Agora, o que está claro é que quem não está em Cristo não é de Deus. Pode ser religioso, não é. Vocês são dele, em Cristo. Quem não está em Cristo não é dele. Os intelectuais, os religiosos, os poderosos, sem Cristo, estão perdidos. Paulo está dizendo, vós sois dele, Deus, em Cristo. E aí ele diz, o qual, Cristo. Você quer ser sábio? Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria é uma pessoa. Não é o conhecimento intelectual que só fica aqui que você tem. Você pode saber de tudo de Bíblia. Se isso não for real para a sua vida, não vale nada. O conhecimento e a sabedoria é algo experimental.
Você precisa conhecer uma pessoa, Cristo. Cristo é a sabedoria, Ele é a justiça, Ele é a santificação. Cristo é a nossa santificação. É por isso que nós enfatizamos, vez após vez, que nós precisamos andar em comunhão com Ele, Ele vai nos santificar. Não sou eu que tomo decisões, resoluções, que pela minha carne eu vou... Não posso, mas quanto mais dele, mais a vida dele vai se manifestar, mais santo eu vou ser. O que é esse gloriar, né? Porque é uma expressão que está em toda a Bíblia, a glória de Deus. O que é gloriar-se? Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, o resto joga fora. Paulo diz, longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser aonde? Na cruz. O que ele quer dizer com isso? Aqui tem uma definição muito prática do que é gloriar-se. Presta atenção, a expressão gloriar-se refere-se a um ato de orgulho, de vanglória, exaltação pessoal, em relação a uma conquista, habilidade, qualidade ou posse. Eu ganhei uma só, eu bato no pé, eu sou assim. Isso é se gloriar. Significa sentir-se orgulhoso ou contente consigo mesmo, exibir ou enfatizar essas qualidades para outras pessoas. Pode envolver um senso de superioridade ou alegria em relação a algo que a pessoa considera digno de louvor ou admiração. No entanto, é importante notar que o uso excessivo ou desmedido dessa expressão pode transmitir arrogância ou presunção. É por isso que a única glória que nós podemos ter é na cruz. Porque a cruz por si mesma só nos humilha. Não sobra nada. É por isso que Paulo diz, a minha glória está na cruz. O que significa? Eu não sou nada à parte de Cristo. Fora de Cristo, não sou nada. Agora, em Cristo, que é a sabedoria de Deus, eu tenho real significado, real sentido para essa realidade aqui. Eu sei que tudo aquilo que se valoriza nesse mundo não é nada, não vale nada. Tudo que as pessoas buscam nesse mundo, conhecimento, poder, dinheiro, não vale nada. Se você estiver em Cristo, todas as demais coisas vão se encaixar. Lembra que Paulo disse que está escrito. De onde ele tirou isso? E é um dos textos maravilhosos da Escritura, Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. É maravilhoso esse texto. Olha o que... onde nós vamos nos gloriar. E daí então, não é conhecer, eu entendo tudo da teologia reformada. Eu conheço tudo de teologia. Não interessa. Você conhece o Deus, e conhecer não é saber a respeito. Você conhece relacionalmente a Cristo? Então, o que você está falando? Não vale nada a tua teologia. Olha o que Jeremias diz. Presta atenção onde nós podemos nos gloriar. Assim diz o Senhor, Deus, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Não ache que você é alguma coisa porque você tem isso. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa glória é conhecer a Deus relacionalmente. Não é saber de Deus, porque saber de Deus todo mundo sabe. É conhecê-lo relacionalmente. E quanto mais isso, mais eu vou me gloriar. E qual é a minha glória? É me humilhar diante desse Deus tão maravilhoso e grandioso que me amou. É querer viver para Ele, por causa dEle, não para ganhar nada em troca. Eu não quero conhecer a Deus para ser santo, eu quero conhecer a Deus. Agora, se eu conhecê-lo, eu vou ser santo. Mas eu não quero Deus com um alvo, eu não quero mostrar para as pessoas que eu sou mais santo. Isso não tem a menor importância, eu quero por causa dEle. Agora, é claro que se eu conhecê-lo, Ele vai santificar e as pessoas à minha volta vão ver.
Mas é Ele a razão. A glória é conhecer a Ele, Deus. A vida eterna é conhecer a Deus, relacionalmente. E é isso que eu e vocês somos chamados para fazer. Conhecê-lo. Quanto mais, sabe quando nós podemos nos achar? Quanto mais nós conhecermos a Cristo. Nós vamos nos achar, nos encontrar em Cristo. O que nós podemos aplicar disso, irmãos? Primeiro, você é regenerado? Você creu em Cristo? Creu no Evangelho? Você tem alguma coisa que os outros não têm? Talvez você teve a oportunidade de estudar, você é uma pessoa privilegiada intelectualmente, você tem mais cultura, às vezes você tem mais dinheiro, até mesmo tem mais, isso é importante, conhecimento da palavra. Não se arrogue. Não acha que você é alguma coisa por causa disso, porque você não é. Lembra do que, um texto que a gente quase fala direto, o que você tem que você não tenha recebido? Se você recebeu, por que você se arroga? Como se não tivesse recebido. Então, se você tem, qualquer coisa disso, é para a glória de Deus. Glorie-se em Cristo, porque isso não vale nada a parte dele. Agora, se Ele concedeu pela graça, use isso para a glória dEle. Ninguém admira arrogantes, muito menos Deus. Deus tem prazer naqueles que se humilham. Ele não resiste àqueles que têm o coração quebrantado. Ele resiste àquele que acha que é qualquer coisa. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais conhecemos que somos nada. Segundo ponto, você não tem nada? Você não é um PhD? Você nem sabe o que significa PhD? Você não é de família conhecida, não é rico, tem dinheiro, você não tem nada. Você creu em Cristo? Então você tem tudo. Porque é isso que Deus diz. Do ponto de vista humano, você pode não ser nada. E daí, se você creu em Cristo? E daí? Se você creu em Cristo, você tem a sabedoria de Deus. Você tem a santidade de Deus, você tem a justiça de Deus, você tem a redenção de Deus. Um dia, você vai estar na presença dEle. O que se compara a isso? Que os poderosos, nobre nascimento, sábios desse mundo têm? Nada. Alegre-se. Você tem tudo. E o terceiro e último. Você creu em Cristo? Então você é um escolhido por Ele. Foi Ele que escolheu. Diante disso, não ache que foi você. Não diga, a decisão foi minha. Não, a escolha é de Deus. Qualquer um de nós sabe o que escolher significa. Ele escolheu. E aí então, o que nós devemos fazer? Senhor, eu te louvo. Como nós cantamos hoje de manhã. Eu não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu louvo o Senhor. Porque se eu creio no Senhor hoje, mesmo não tendo nada do ponto de vista humano, eu tenho tudo. E foi a sua graça. E eu te louvo. Que o Senhor nos dê essa compreensão. Para a glória dEle, que nós possamos crescer nesse conhecimento e nos gloriarmos a cada dia, conhecermos mais e mais o nosso Senhor.